Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para concluirmos o estudo do livro do profeta Jonas e hoje nós vamos ter uma reviravolta dessa história, né? Você que vem acompanhando aqui, né, todo esse enredo ali acerca, né, da destruição da cidade de Nínive, e eu quero lhe dizer que Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Vamos continuar aqui unidos na meditação da palavra, na oração, no jejum, buscando esse nosso Deus maravilhoso que tem promessa de vitória para todos nós. Eu sou a pastora Vanderlei, sou apaixonada por Jesus e fascinada pelo estudo da Bíblia Sagrada. Aleluia, graça e paz, queridos, queridas, sejam muito bem-vindos, né, a esse momento tão maravilhoso. Nós estamos aqui agora para abençoar a sua vida, para orar pela sua família, né? Quero falar para você que no final nós vamos estar orando, pelo copo de água, aleluia. Nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor que Deus esteja abençoando, consagrando essa água, e também vamos estar orando pela sua casa, pela sua família, no nome santo do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marinaldo e pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui para isso, orar e abençoar. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus, já pedimos licença para entrarmos aí na sua casa, no seu lar, talvez até mesmo aí no seu trabalho, né? Convidamos para que você se inscreva aqui no nosso canal. Todos os dias ao meio-dia nós temos esse momento de oração e de reflexão na palavra de Deus. Pedimos também o seu like, porque ajuda demais na divulgação desse canal. E compartilhe essa mensagem, né, com seus amigos, no seu status do WhatsApp, nas suas redes sociais. Vamos levar essa palavra para que possamos abençoar mais e mais pessoas, em nome de Jesus. Inclusive, eu estou aqui, um papel cheio de pontinhas, porque eu fui fazer uma pesquisa, né, porque no final do capítulo 4, nós vamos ter a informação de quantos habitantes haviam, né, na cidade de Nínive, que era a capital da Síria. E a gente vai fazer essa comparação, porque essa história aconteceu aqui há quantos anos atrás, pastor? 755 a.C., né? E a gente observa, pastor, que Deus já tinha falado para Jonas que a cidade de Nínive era grande. Era uma grande cidade. Era uma grande cidade. Então, para aquela época, né, cerca de 2.700 anos atrás, uma cidade com essa quantidade de habitantes realmente era uma grande metrópole, né? No final, nós vamos citar aqui algumas cidades. Deixar aqui essa anotação. Mas, irmãos, capítulo 4 do profeta Jonas, a gente vai ver uma reviravolta. Por quê? Porque o capítulo 3 termina dizendo o seguinte, né? Você que vem acompanhando os vídeos, você já tá, né, a parte de todo o assunto. Mas você que tá chegando aqui agora, quero te dizer que nós já temos, né, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. É importante que você assista todos os capítulos para que você tenha, né, um entendimento geral e total do que é que está acontecendo nessa narrativa. Uma narrativa real, que de fato aconteceu. Jonas vivenciou, né, um grande milagre, ali 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, e Jonas parecia estar tão arrependido. No capítulo 3, Jonas agora apareceu ali arrependido, né, conversa com Deus, pede misericórdia ao Senhor, e Deus entra, né, com misericórdia na vida de Jonas. Só que agora no capítulo 4, Jonas começa agora a mudar novamente. E ele mudou pelo que aconteceu no último versículo do capítulo 3, que diz assim. No capítulo 3, versículo 10, diz: E Deus viu as obras deles, né, dos ninivitas, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Ou seja, a destruição que Jonas pregou ali, que dentro de 40 dias a cidade seria destruída, o povo se arrependeu. Nós vimos, né, em detalhes no vídeo de ontem. E o povo se arrependeu, então Deus disse assim: eu não vou mais destruir a cidade de Nínive. Isso provocou o que em Jonas, pastor? Isso provocou uma ira em Jonas. Observe, irmãos, no capítulo 4, como começa aqui o versículo 1, diz assim, mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Imagine. Então ele ficou profundamente ali irado, né? Quando ele soube ali que Nínive não ia ser mais destruída, porque o povo se arrependeu dos seus pecados, de tudo que faziam ali, né, que desagradava ao Senhor, porque a intenção de Jonas, né, não era para que o povo viesse se arrepender. A intenção de Jonas é que Deus destruísse aquela cidade. Então ele ficou furioso quando ele soube que o povo se converteu. Não é verdade, pastor? Então, porque assim, os ninivitas eram inimigos, né? A gente já vem falando sobre isso. Agora, amados, se você vem acompanhando desde o capítulo 1, lá no início nós dissemos assim, olha, no final vocês vão saber por que foi que Jonas
fugiu para Tarsis. Está a resposta aqui no versículo 2. Né? A história começa lá no capítulo 1, dizendo que a palavra veio para Jonas e Jonas fugiu, né? Descendo da cidade de Jope, pegou um navio para ir ainda mais longe, para Tarsis. E por que foi que ele tinha feito aquilo lá no capítulo 1? O que é que diz aí no versículo 2? Versículo 2, né? Ele orou ao Senhor, ou seja, Jonas orou ao Senhor, questionou, olha o que ele diz aqui, ó. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Olha só, eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Né? Então a gente observa aqui, irmãos, que Jonas já sabia que Deus era um Deus amoroso, misericordioso, ele encheu Deus de elogios, compassivo, paciente. A gente observa, irmãos, que muitas pessoas, né, vêm pecando, fazendo coisas erradas e Deus ali na paciência. Tem gente até que levanta a voz, começa a murmurar do sol, da chuva. E às vezes a gente fica pensando assim, rapaz, né, Deus ouve isso, as pessoas, né, pecando, falando mal do Senhor. É verdade. Mas a paciência do Senhor, né, como Jonas falou aqui, que ele sabia disso, que é um Deus misericordioso. Exatamente. Né? Olha, o que a gente nota é que Jonas não queria que Deus fosse bom. Ele queria que fosse um Deus carrasco. Irmãos, o nosso Deus, ele é justo. O nosso Deus, ele não é mau. É o homem, o ser humano, quem escolhe o caminho da perdição, o caminho do pecado. E o homem anda, ó, com os próprios pés para o abismo e para o inferno. É verdade. Deus, ele não pega o ser humano assim, ó, e joga no inferno. Não. É a pessoa quem escolhe. E muitas vezes a gente fica pensando, nós seres humanos, às vezes quando a gente vê alguma situação e a gente muitas vezes quer tomar até o lugar de Deus, tipo assim, né, se fosse eu, né, fazia isso, fazia aquilo, e a gente muitas vezes, irmão, se coloca como Jonas aqui nessa situação. É verdade. Entende? Ainda bem que nós não somos Deus, porque se nós fôssemos Deus, nós é que seríamos terríveis, né? Mas o nosso Deus, ele é bom, ele é paciente, né? E ele é misericordioso. Irmãos, quando nós falamos assim que houve uma reviravolta, é porque a gente vê um Jonas tão diferente agora, sabe, pastor? O Jonas do capítulo 3 foi o Jonas arrependido, o Jonas obediente. Agora, no capítulo 4, a gente vê um Jonas revoltado, porque o povo se converteu. Eu lembro que no vídeo de ontem, eu falei assim, quem dera que a gente, né, nós dois, assim como pregadores aqui, fazendo o ID do Senhor, quem dera que a gente chegasse numa cidade e todo mundo se convertesse. Não precisava de uma cidade, não. Bastava um culto. Imagine assim, um culto de festa, às vezes a igreja, né? Aí na sua igreja, às vezes tem tantos convidados, tantos visitantes. A gente faz o apelo, se convertem 2, 3 pessoas, 4. Tem vezes que nenhuma. Tem vezes que nenhuma. Então, ontem, quando nós lemos, nós pensamos assim, esse é o desejo de todo pregador, né? É que as pessoas se convertam. Só que Jonas, ele queria escolher quem se convertesse. Nesse caso, como os ninivitas eram inimigos do povo de Israel, ó, inimigos mesmo de guerra, ele queria que eles morressem mesmo e fossem todos para o inferno. Vamos pensar, hoje, né? Eu sei que esse vídeo vai ficar gravado aqui no YouTube, pessoas vão assistir daqui a alguns meses ou anos. Mas agora, nós estamos no mês de abril de 2024, né? Então, agora, abril de 2024, o que é que nós estamos vendo? Uma guerra em Israel, né? Israel ali, faixa de Gaza, ou seja, com uma parte de palestinos. Já estamos vendo um envolvimento ali do Irã, um acirramento dessa guerra. Vocês já imaginaram, irmãos? Eu tô falando aqui, eu tô falando por mim e por Marinaldo, porque a gente conversa aqui, somos casados. Então, assim, qual era o desejo do nosso coração? Que é o desejo do coração de Deus? Que todos se convertam. Porque a gente ora por Israel, porque a maioria dos israelitas, hoje israelenses, depois eu vou trazer sobre isso, né? Israelense. A maioria dos israelenses não são cristãos, não acreditam em Jesus. Então, eles precisam se converter. Os próprios israelenses precisam se converter. E os palestinos, que são muçulmanos, adoradores de Maomé, de Alá e do seu profeta Maomé, também precisam se converter. Agora, vamos pensar assim, dentro desse contexto da guerra. Se hoje os muçulmanos abandonassem o islamismo e se tornassem judeus, muitos judeus não iam querer, não. Não
Não ia querer. E vice-versa. Eles querem a derrota. Querem a derrota, quer que, ó, morra. E também os palestinos já declararam, os países palestinos já declararam que querem que Israel desapareça do mapa. Quer o extermínio. Então, países, quando estão assim, né, numa guerra acirrada, eles querem a destruição do outro. Jonas queria a destruição de Nínive e não arrependimento. Isso, tá a ponto de desejar sua própria morte. Imagine, Isso. irmão, né, o extremo que ele chegou. No versículo 3, ele diz assim, ó: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro. Imagine. Porque para mim é melhor morrer do que viver. Irmãos, a pessoa chegar num ponto desse, né, de chegar para Deus, preferir morrer, de não ver aquele povo salvo, entende? Então a gente observa aqui, realmente, que ele chegou a um ponto de estar totalmente irado com Deus. E aí ele pede para Deus tirar a sua própria vida. Imagine, irmãos, né? Olha, amados, o que é que essa palavra fala conosco? Sempre nós trazemos uma aplicação prática para as nossas vidas. Todos nós temos pessoas que falam mal da gente, que nos invejam, que nos perseguem, Não gosta da gente. que não gostam da gente. A gente sabe disso, né? Você que tá aí assistindo, lógico que você sabe. Às vezes é alguém no seu trabalho, na sua vizinhança, que até já planejou mal, já fez um trabalho de feitiçaria contra você. Talvez seja uma esposa aqui que o marido, né, tem um amante, aquela amante já fez, já aprontou para tomar o seu marido, né? Seus filhos que foram ali aliciados por alguém para cometer crimes, enfim. Todos nós, irmãos, temos pessoas que nós amamos e temos pessoas que não gostam da gente. Não é pra gente não gostar da pessoa. É a pessoa que não gosta da gente, a pessoa que nos fez mal. Talvez a gente esteja falando aqui, pastor, com uma pessoa que recebeu um golpe, sabe? Um golpe mesmo financeiro, lhe deram um golpe. E gente da família ou de amigos, né? Que lhe deu um golpe terrível, você perdeu tudo que você tem. E você agora se depara com essa pessoa que se converteu e aceitou Jesus. E aí? E aí agora você tem que amar, você tem que falar com essa pessoa. Tem que ficar feliz, né, pastor? Se houver alguma situação de perdão, tem que perdoar, né? Se for para pedir perdão, pede perdão. Por quê? Porque a coisa agora mudou. Exatamente. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todos, né, todos que nele crer não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você, irmã, você, minha irmã, meu irmão, que tem um desafeto, você tem que ficar feliz. Isso. Porque agora, aquela pessoa que outrora foi o seu inimigo, foi sua inimiga, mas agora está nos caminhos do Senhor, né? Está salvo, porque na verdade aquela pessoa ali fez mal, porque ela ainda não conhecia Jesus. Você, às vezes você até não conhecia Jesus também, mas no caso de Jonas era, vamos dizer assim, Jonas era o crente e os ninivitas eram os ímpios. Mas a gente tem que ficar feliz com a salvação das outras pessoas. Pastor Marinaldo, pra gente avançar aqui. Mas deixa eu dizer aqui o seguinte. Eu já ouvi de pessoas que se dizem cristãs dizerem assim: eu não concordo que fulano de tal, depois que matou, que roubou, agora aceita Jesus e diz que é crente. Ah, eu não aceito isso não. Se ele já matou, já roubou, tem que ir pro inferno. E aí? Isso é terrível, né? Então, na verdade, essa pessoa que está precisando, né, de se converter ao Senhor. Porque pode acontecer daquela pessoa que era má, né, se arrependeu e ir para a glória, e a outra pessoa que deseja o mal ali perder a salvação. Mesmo dizendo que é crente. É isso. Entende, irmãos? Observe o que Deus, no versículo 4, o que Deus falou com Jonas. O Senhor lhe responde a Jonas, porque Jonas desejou agora morrer. Deus me mate, eu prefiro morrer. Para tirar a vida dele. Ó, Deus, então me mate, porque eu não aceito que os ninivitas sejam salvos. Olha que absurdo. Qual é a resposta de Deus, pastor? Aí Deus fala com ele: você tem alguma razão para essa fúria? Deus fala com ele: vem cá, você tem alguma razão para isso? Né? No versículo 5, Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ou seja, Deus falou com ele, ele não respondeu nada. Ele saiu da cidade e ficou assim: eu quero ver o que vai acontecer. Deus já tinha dito que não iria destruir, né? Mas ele disse assim: agora eu vou lá, vou ficar lá fora, que eu quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver se Deus não vai destruir mesmo. E aí, Jonas saiu, versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas. Na minha versão diz uma boboreira, né? Porque os irmãos estão acompanhando. Eu estou na versão revista corrigida e pastor Marinaldo está na versão NVI.
Na revista corrigida tá falando uma boboreira. E na NVI fala que é uma planta. Né? Uma planta com pé de abóbora, né, irmãos? Isso. Sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Olha a misericórdia de Deus. Ele estava ali, os irmãos sabem que o pé de abóbora tem as folhas grandes, e ali ele estava ali agora na sombra. Só ele estava esperando a destruição de Nínive, né? Estava esperando, né? Essa boboreira ou essa planta foi uma planta que enrama. É isso. Né? Essa planta enramou. E aí passou por cima, assim, ó, da cabeça e fez sombra para Jonas, né? Então ali naquele lugar fazia muito sol, aquele sol tinindo aqui no Nordeste. É um sol para cada brasileiro, né? E aí, quando de um dia para noite, ó, irmãos, na verdade foi da noite pro dia. A Bíblia diz assim, ó, da noite para o dia nasceu, foi algo assim, foi um milagre. Foi um milagre, né? Foi o próprio Deus, né, que fez esse milagre acontecer. Deus fez esse milagre que de uma noite para um dia nasceu, cresceu, enramou tanto que fez uma sombra. Olha a misericórdia de Deus. Deus é maravilhoso. Cuidado de Deus. Jonas virou as costas para Deus de novo. Isso. Mas Deus foi lá e fez nascer a planta para abençoar Jonas. E aí agora, Jonas que estava querendo morrer, agora ficou alegre. Observe, pastor, aqui o calor, né, como falou ainda, o calor era muito. Muito. E agora Jonas agora se alegra. É verdade. Mas olha só, queridos, no versículo 7. Olha, foi uma pegadinha de Deus, viu? Olha a pegadinha. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Né? Na outra versão também fala um bicho. Né? Fala um bicho. Olha, na primeira noite, enquanto Jonas estava dormindo, Deus milagrosamente fez a boboreira ou a planta nascer, crescer rapidamente. Quando ele acordou, estava lá a sombra. Amor, que alegria. Na outra noite, enquanto ele estava dormindo, na madrugada, Deus mandou vir um bicho, uma lagarta, comeu ali. E aí a planta morreu. E aí aconteceu o que no versículo 8? Versículo 8. Ao nascer do sol, Sim. Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas. Olha só, a ponto de ele quase desmaiar. Isso, olha, na minha versão diz assim, e ele desmaiou. Mas quer dizer assim, olha, ele ficou, ou quase, ou total. Ele passou mal, irmãos. O sol tava, alguns acreditam que Jonas fosse careca. Né? Por conta disso aqui, acredita-se, né? Muitos teólogos afirmam que Jonas era careca, porque o que é que acontece? Quer queira ou não, né? O cabelo traz uma proteção. E naquela época, inclusive, os homens criavam cabelo, né? Tinham cabelos longos. Então, para tê-lo ferido de uma forma tão contundente, tudo indica que ele fosse calvo, né? Como era o profeta Eliseu, inclusive. Vamos lá. Agora, olha, na parte B do versículo 8. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. De novo. Irmãos, Imagina. Muito sério isso. Olha, pastor, eu vou lhe interromper. É muita meninice. É muita imaturidade. Irmãos, em nome de Jesus, vamos crescer na graça do conhecimento do Senhor. Como é que a pessoa pede para morrer? Porque o sol esquentou sua cabeça. Sabe? Verdade. Um homem que viveu experiências extraordinárias em toda a história da humanidade, dentro da história bíblica, mas em toda a história da humanidade, tem alguém que tenha sobrevivido a ser engolido por um peixe? Pois é, e lá no peixe ele se arrependeu. Se arrependeu. Deus ouviu a voz dele, porque era para ele morrer, porque ninguém que fosse engolido por um peixe iria sobreviver. Entendeu? Então, assim, Jonas, ele viveu experiências extraordinárias. Deus falava com ele, irmãos. E veja que Deus continua falando. Olha, pastor Marinaldo, eu vou dizer uma coisa com sinceridade. Nós temos que tirar, todos nós, estou falando de mim também. A gente tem que tirar esse orgulho de dizer assim, porque eu sou profeta, porque eu sou pastor, porque eu sou pastora, porque Deus me ouve, porque Deus me responde, porque Deus fala comigo, Deus fala com o pastor Marinaldo, e eu sei que Deus fala com você. Mas não significa que porque Deus fala com a gente, que a gente esteja sempre certo. Muitas vezes nós estamos errados. Eu estou pregando aqui para mim mesma, viu, irmãos? Eu estou pregando para mim. A gente não deve ter essa pretensão de que porque Deus nos usa, porque Deus lhe usa em mistério, porque Deus lhe usa com a unção da cura, porque Deus lhe usa na palavra, entendeu? Deus lhe usa na revelação, usa. Mas também Jesus disse assim, muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios. Mas Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja que Jonas aqui por 2 vezes pediu a morte.
Primeiro porque os ninivitas se converteram e Deus teve misericórdia. E agora está pedindo a morte. Porque a boboreira morreu. Imagina a situação. Ele, naquele momento ali, né, através da pregação dele, todo aquele povo se converteu. Né? Tem pessoas, irmãos, né, que nós temos que ter muito cuidado. Entende? Às vezes a gente pode ganhar muitas pessoas para Jesus e se a gente não vigiar, a gente perde a nossa salvação. Tem muitas pessoas que já ganharam muitas pessoas, outros seres humanos, para Jesus. E quantas vezes a gente vê pessoas aí, né, afastadas do caminho do Senhor. Morrem desviadas mesmo. Né, tem uma palavra, uma pregação ali, uma pregação maravilhosa, homens de Deus, mulheres de Deus, e depois não vigiam, né, e saem da presença do Senhor e perdem a salvação. Entende? Então nós temos que guardar, proteger a nossa coroa, né, que é a nossa salvação, para que ninguém roube, para que o diabo não roube a nossa coroa. A obrigação de guardar é nossa. É nossa, nós que temos que guardar, vigiar. É verdade. Entende, amados irmãos? Para que as nossas caminhadas não venham ser em vão. Né? Jesus disse assim, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, essa é a nossa obrigação. E agora, né, Jonas deseja até a morte. No versículo 9, agora vem Deus com a resposta. Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Olha só. Aí ele responde, olha o que ele responde. Sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. Imagina. Terceira vez já, né, agora, né? Olha só, terceira vez Jonas falando de morte. E o pior, pastor Marinaldo, o pior é que ele está convencido de que ele está certo. No vídeo anterior, eu falei sobre o seguinte, olha. Quando você discute a opinião de Deus, quando você discute a decisão de Deus, então é porque Deus está errado. Então, olha a pretensão de Jonas. Então, Deus era que estava errado, irmãos? Em outras palavras, ele dizia, eu tenho razão sim, eu tenho razão. Tenho razão de estar zangado por causa da planta. E por isso eu estou desejando a morte. Imagine, terceira vez que ele está falando de morte. Irmãos, os nossos lábios têm que proferir vida. Aleluia. Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida. E não é qualquer vida, é vida em abundância. Aleluia. Olha só, querido, no versículo 10, né, o que é que o Senhor diz a Jonas? Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Né? Foi o que instante a pastora, né, comentou aqui sobre essa planta. Uma planta que ela nasceu, Deus ali naquele momento, né, fez aquele milagre realmente para mostrar para ele. Ele teve mais pena da planta, porque ele ficou aqui, né, irado também, agora por causa daquela planta que fazia sombra sobre a sua cabeça. Por isso que eu disse que foi uma pegadinha. Deus ele já fez de propósito. Fez nascer num dia e no outro já morreu. E aqui Deus ainda disse pra ele que Jonas ele não teve trabalho nenhum. Não foi uma plantação que Jonas trabalhou, suou, sabe, pra depois dizer assim, ou pra isso Deus tá tudo destruído, como aconteceu com Jó. Né? Jó trabalhou tanto e foi o diabo quem veio, né, e destruiu tudo. Não, ele não plantou. Ele nem plantou, não teve trabalho nenhum, não podou, não cuidou, não regou e agora queria morrer por causa da planta, né? Então Deus estava ali mostrando, né, para Jonas que ele não tinha motivo. Deus fez essa pegadinha, sim, porque agora Deus quer dar o fechamento, né, fazendo a comparação da planta que só teve 24 horas de vida com o povo de Nínive, conforme está aqui no versículo 11. Né? Mas deixando bem claro, queridos, né, que é um grande pecado a pessoa desejar morrer. Entende? Tem pessoas que tiram a sua própria vida e isso é pecado. Por quê? Porque não valorizou o sangue de Cristo, né, ali na cruz. Quem tira a sua própria vida perde a salvação. Entende? Então nunca deseje isso. Morrer, eu desejo morrer, tô passando por isso, eu quero morrer. Não faça isso. É verdade. Isso desagrada ao Senhor. Isso desagrada ao Senhor, porque... E ainda mais, pastor Marinaldo, porque Deus, ele nos presenteia, né, com o dom da vida. Isso. Nesse exato momento, tem pessoas lutando para viver. E Jesus deu a vida dele. Isso, por nós. Na noite passada, nós estávamos orando e quando eu e o pastor Marinaldo, nós estávamos ali orando juntos e o pastor Marinaldo ali fazendo ali aquela oração e agradecendo. E no momento que ele falou assim, Senhor, eu te agradeço pelo ar que respiramos. Oi, irmãos, na hora que ele falou isso, eu me lembrei de quando eu tive Covid, né? Ele acompanhou ali, eu já tinha recebido a alta médica, mas quantas e quantas noites, né? Eu não conseguia deitar na cama. Muitas e incontáveis noites que eu passava a noite assim sentada, colocava os travesseiros, ele me ajudava ali com os travesseiros e eu ficava ali, irmãos, parecendo um peixe fora d'água, né? Ele me ajudou na fisioterapia respiratória, ele era o meu fisioterapeuta ali nos exercícios, ele me ajudou muito. Irmãos, doía demais, e eu tentava respirar e o ar
não conseguia entrar nos pulmões, sabe? Parecia que só vinha só até o meio do caminho e voltava. Que sensação horrível. Então tem tantos morreram. Muitos, né? Milhares de pessoas no mundo inteiro, foram milhões de pessoas que morreram, né? Então esse ar, ó, que é uma coisa assim, automática assim. E de graça, né? De graça. E Jonas pedindo a morte. Irmãos, em nome de Jesus, nunca deseje a morte. Valorize o sacrifício de Jesus e a vida que Deus te deu. Aleluia. Agora, queridos, né? O versículo 11, o último versículo do capítulo 4. Olha só. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Aqui foi Deus falando com Jonas, né? Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Ou seja, Deus falou com ele acerca daquela cidade que era grande mesmo. Daqui a pouco a pastora vai mostrar aqui, né, uma comparação que ela fez aqui. E Deus falou com ele. Então, quer dizer, Jonas, que você não teve pena, né, daquele povo. Você queria que eu destruísse, né, aquela cidade com 120, né, mil habitantes, e ficou com pena aí da árvore, né? Uma planta. De uma planta. Eu queria que destruísse todo aquele povo. E ele não olhou, aqui ali naquela cidade tinha tanta gente. Exatamente. É a misericórdia do Senhor, queridos. A causa de nós não sermos consumidos. É verdade. Agora a pastora vai mostrar aqui. Vou mostrar aqui a pontinha. É porque assim, uma planta nasce 24 horas. Numa noite nasce, na outra noite morre. Jonas ficou com tanta pena da planta que queria até morrer, né? E aí Deus disse assim, e quanto mais uma cidade, com mais, aqui na versão, né, Revista Corrigida diz, em que estão mais de 120 mil homens e ainda muitos animais. Porque quando Deus mandasse fogo, iria matar pessoas e rebanhos. É isso mesmo, nessa versão aqui fala, né? Todo Nínive tem mais de 120 mil, aqui diz pessoas. Além de muitos rebanhos. Olha só, fizemos aqui uma pesquisa e isso aqui aconteceu há mais de 2.700 anos atrás. Há mais de 2.700 anos atrás, quando as cidades eram pequenininhas. Nínive já tinha mais de 120 mil habitantes. Então, atenção, temos aqui ouvintes da cidade de Aramari, né? Aramari, temos igreja, Deus Viva em Aramari, com 11 mil habitantes. Temos ovelhas que estão aqui assistindo o programa em Cascavel, no Ceará, com 72 mil habitantes. E Pojuca, aqui na Bahia, com 32 mil habitantes. Nós pegamos aqui essas cidades, fizemos pesquisa também em Catu, com Araçás, com Aramari. A gente, inclusive, poderia trocar aqui Pojuca por Laranjeiras, aí em Sergipe. Amém, irmã Nevinha? Deus abençoe sua vida, irmã Nevinha. Bem, juntando Cascavel, Aramari, Pojuca, ou Cascavel, Aramari e Laranjeiras, nós temos 115 mil habitantes. Ou seja, juntando essas três cidades, ainda tem menos habitantes do que Nínive. Sabe, irmãos? Então, imagine se matassem, destruíssem todos os habitantes de Cascavel, todos os habitantes de Aramari e todos os habitantes de Laranjeiras, e ainda tinha mais gente ainda para morrer, né? E aí, os animais também. Os animais, os rebanhos, e Jonas tendo pena da borboreira, de uma planta, e não teve pena dessas pessoas, né? Mas nós estamos aqui, e a história termina aí. Termina aqui. Ponto final. A gente não sabe, olha, porque Jonas estava com o nariz em pé, entendeu? Se achando certo. A gente não vai dizer nem que ele se arrependeu, nem que ele mudou, a gente não sabe. A Bíblia encerra a história de Jonas aqui. Amém, irmãos? E a nossa história não vai terminar aqui na terra. A nossa história vai ter continuidade lá no céu, na Nova Jerusalém, que está preparada para todos nós. Aleluia. Glória a Deus, né? Nós vamos orar agora, pastora, né? Amém. Temos pedido de oração. Nós vamos orar. E no final eu vou estar orando aqui pela água e orando também pela saúde dos irmãos. Amém. Eu quero lembrar só aos amados que amanhã nós vamos trazer um vídeo. Estamos encerrando hoje e, como prometido, amanhã eu vou trazer um tema polêmico. Deus se arrepende? E aí, o que você acha? Eu quero que você responda aí nos comentários. Você acha que Deus se arrepende ou Deus não se arrepende? Por favor, escreva aí nos comentários qual é a sua opinião. Porque amanhã nós vamos trazer um vídeo trazendo os textos bíblicos sobre esse assunto. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, porque é momento de oração e nós vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta palavra reveladora que o Senhor trouxe aos nossos corações. Meu Deus, eu quero clamar por misericórdia.
Nós não queremos ter um coração duro como o de Jonas, que um dia se converte, no outro dia já não tem misericórdia das outras pessoas. Nos dá, meu Deus, um coração igual ao teu. Um coração capaz de amar, independente de quem seja. Nos dá, meu Deus, um coração obediente para fazermos a tua vontade, que não seja feita a nossa, mas sim a tua boa, perfeita e agradável vontade. Meu Deus amado, nós oramos a tua palavra, Rei da Glória. Assim como o Senhor alcançou com salvação mais de 120 mil habitantes da cidade de Nínive, que o Senhor esteja, oh aleluia, salvando as nossas cidades. A cidade aqui de Alagoinhas, de Cascavel, de Aramari, de Camaçari, São Paulo, Rio de Janeiro. Aí, onde esse irmão, essa irmã, onde esses filhos teus estão, Pai. Entra com salvação aí nessa cidade, aí em Laranjeiras, meu Pai. Aí em Moçambique, na Rússia, nos Estados Unidos, em Portugal, na Índia. Meu Deus amado, onde essa palavra estiver chegando, que o Senhor esteja salvando e libertando vidas. Salva e liberta também, meu Deus, os nossos entes queridos. Tem mães que oram pelos seus filhos, esposas que oram pelos seus maridos. Aleluia. Homens que oram também pela salvação da sua casa. E nós aqui, meu Pai, nós clamamos ao Senhor por salvação. Tenha misericórdia, meu Pai. Não permita que os nossos entes queridos, meu Deus, desçam à sepultura sem o nome escrito no teu livro da vida. Assim como, meu Pai, o teu coração tão longânimo, tão paciente, bondoso, enviou ali Jonas para pregar e aquele povo realmente se arrependeu. Que nesses dias de hoje haja salvação, haja arrependimento. É a oração que te fazemos, também te apresentamos esses pedidos de oração que se encontram aqui neste caderno. Meu Deus amado, tu és o Jeová Jirê, o Deus da providência. Aqui estão escritos porque nós cremos e temos a certeza que a solução do Senhor já chegou em cada casa e em cada lar, em o nome de Jesus. Aleluia. Sim, meu Deus. Pai, na tua presença, Pai, nós te apresentamos, meu Deus, a vida dos teus filhos. Amém. E nesse momento, meu Pai, nós oramos, Senhor, pela saúde dos teus filhos. Que você esteja agora, meu Deus, curando aqueles que estão doentes, Pai. Libertando aqueles que estão precisando de uma libertação. Que nesse momento agora, meu Deus, o Senhor esteja, meu Pai, visitando os hospitais. Que o Senhor esteja, meu Pai, entrando com providência, curando. Aleluia. Essa pessoa, meu Pai, que se encontra em uma cama, Pai, acamado, sentindo dor, desenganado ali pelos médicos. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor cure agora, Pai. Que o Senhor esteja agora, meu Deus, entrando com providência, meu Pai, na saúde dessa pessoa. Também, meu Deus, nós te apresentamos essa água. Deus amado, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja agora, Pai, abençoando, consagrando esta água, meu Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Que eles possam, meu Pai, beber, ingerir essa água. E no momento, meu Deus, aleluia, que essa água, Pai, for bebida, for usada, o mal venha cair por terra. Em nome de Jesus. E o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado, desde agora e para todos sempre. Amém? Aleluia. Graças a Deus, queridos. Amém. Né? Beba água, creia, aleluia, na oração, creia no poder do Senhor, em nome de Jesus. Tome posse. Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? O pastor Marinaldo vai fazer menção agora da palavra de encerramento, que geralmente é uma confirmação de tudo que nós trouxemos aqui neste momento. Aleluia. Aleluia. Né, queridos? Então, eu quero deixar para a nossa reflexão, lembrando aos irmãos, né, que geralmente, né, eu leio assim mais a parte A, entende? Hoje eu quero ler aqui Mateus 7, aleluia, capítulo 7, e no seu versículo 7, queridos. Ô, glória. Que diz assim, ó: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão. Ô, Amém? glória. Aleluia. Então peçam àquele que pode. Quem é que pode tudo e todas as coisas? Quem é? Jesus Cristo. Peçam, que eu estou aqui com caneta e papel na mão para anotar. Amém? Amém. Pedir e dar-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, Aleluia. né? Quem bate, a porta se abre, e quem procura, acha. E acha milagre. Hashtag milagre. Escreve aí, hashtag milagre. E nós encerramos aqui com os nossos 3 conselhos, que são: ame a Deus, leia a Bíblia e coloque em prática, ó, tudo que nós estamos aprendendo. Super beijo no coração dessas meninas lindas. Forte abraço, varões valorosos, e todos vocês fiquem na paz. Deus Tchau, abençoe. tchau.